condenando todas as religiões, dizendo que o mal no mundo provém das religiões. As guerras, fruto da religião. De uma certa forma, você vai perceber isso no mundo hoje. Se você acompanha as notícias do mundo, se você acompanha a geopolítica, se você vê o que está acontecendo no mundo hoje, muito do que tem acontecido de guerra, a religião está dentro. A religião é um dos fatores, né? E de fato, existe sim religião tóxica. Mas por que a religião se torna tóxica? Tem uma teóloga, uma das primeiras teólogas protestantes, uma teóloga metodista americana, que diz o seguinte: a tendência para transformar julgamentos humanos em mandamentos divinos faz a religião uma das forças mais perigosas do mundo. Quando transformamos opinião humana, julgamentos humanos, regras humanas em regras divinas, quando a gente transforma aquilo que é humano em mandamento divino, então essa religião adquire uma força muito perigosa. Muito perigosa. O que a gente vê hoje é justamente isso. Pessoas, talvez bem intencionadas, construindo uma série de regras, uma série de estruturas, e com essas regras e com essas estruturas eles oprimem, eles dominam, eles matam, eles saqueiam. Mas isso é religião humana, isso é mandamento humano, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia falou. A gente entende tudo isso como sendo em uma só palavra: legalismo. Legalismo é a religião da lei, da regra, da imposição. A pureza do Evangelho frequentemente é manchada por pessoas venenosas que eles negam o viver pela fé no poder e amor de Deus e normalmente recorrem a alguma forma. As pessoas, elas conseguem distorcer o Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho da bondade de Deus, por regras humanas, por artifícios humanos, e geralmente, as pessoas que não querem acreditar no amor de Cristo, elas recorrem a essas fórmulas. Se eu fizer A mais B mais C, então vai acontecer isso. Tem uma definição aqui de religião que eu achei interessante. Ele diz assim: a religião se define como qualquer sistema, conjunto de regras, expectativas ou regulações que prometem a aceitação de Deus em troca do esforço humano. Religião nada mais é do que esforço humano. Religião é um conjunto de regras, ou é um sistema de regulamentações que promete que se você cumprir as regras, que se você fizer desse jeito, então todo o seu esforço será recompensado pela aprovação de Deus. O apóstolo Paulo, que foi um legalista, o apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais influentes na religião judaica, ele chegou a dizer assim, e ele escreveu isso: se vocês que são religiosos, vocês querem disputar a religião comigo, deixa eu dizer para vocês então, eu sou judeu, eu sou hebreu dos hebreus, eu sou da descendência de Benjamim, eu sou completamente praticante das regras, eu sou irrepreensível. Vocês querem que eu diga para vocês o quão religioso eu sou? Então a gente vai ter uma boa disputa aqui, porque vocês não vão ganhar de mim. Mas esse Paulo, que antes era Saulo,
e depois que se converteu, se tornou Paulo, ele começou a pregar o Evangelho, a ser um missionário e plantar igrejas. E uma das igrejas que ele plantou, na Galácia, chamava-se a Igreja de Gálatas. E ele escreveu essa carta porque ele pregou o Evangelho de Jesus, a graça de Jesus, o perdão através da fé em Jesus Cristo, e saiu, e deixou uma igreja montada. Passado algum tempo, ele ficou sabendo que aquela igreja estava caindo da graça. E olha o que ele escreveu. Admiro-me. Paulo estava admirado, estava surpreso. Ele diz, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo para essa igreja, eu estou admirado, eu estou surpreso, porque há pouco tempo atrás, eu mostrei para vocês o evangelho de Cristo, eu preguei a Cristo, Cristo crucificado, e vocês estão abandonando esse evangelho para seguir um outro evangelho que não é evangelho. Mas essas pessoas, elas estão pervertendo, corrompendo, envenenando, distorcendo o evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, vocês agora foram visitados por pastores, por mestres, que estão ensinando para você um evangelho que não é evangelho, que estão ensinando para você um conteúdo que não é o conteúdo de Cristo, e vocês estão acreditando. E se vocês seguirem essa linha, vocês estão abandonando Cristo. Abandonando Cristo. Paulo ficou muito apreensivo com relação a isso. Porque esses judaizantes, eles estavam dizendo, vocês acreditam em Jesus? Muito bem. Mas vocês também precisam ser circuncidados. Se vocês não se circuncidarem, vocês não estão salvos. É Jesus mais alguma coisa. Hoje a gente não tem essa mensagem. Ninguém vai chegar aqui e dizer para você que você precisa ser circuncidado. Se ser batizado já é difícil, imagina ser circuncidado, né? Mas as regras estão aí. O esforço humano está presente. A religião tóxica, ela coloca o foco no externo, ao invés de colocar o foco no interno. A religião tóxica, ela dá muita ênfase à aparência e não ao conteúdo. A maior parte das pessoas no mundo acredita que, se existe um Deus, nos relacionamos com Ele sendo bons. Essa é a grande fé das pessoas hoje. Se Deus existe, e esse Deus é bom, se eu for bom, Ele me aceita. É o raciocínio. Deus é bom, eu sou bom, logo, Deus me aceita. Essa é o grande discurso do legalismo, porque o legalismo olha para a aparência. E se tem alguém na Bíblia, e se tem algumas pessoas na Bíblia, que você vai ver Jesus batendo de frente, e sendo duro, é com fariseu, com hipócrita e com legalista. Na Bíblia, Jesus anda com publicano, Jesus caminha e anda e come com prostitutas, mas Ele não suporta legalismo. Esse espetáculo externo, Deus odeia. Olha o que Jesus falou para os fariseus. Ele não está aqui falando lá dentro de uma penitenciária. Ele não está dando um discurso lá na Rua Augusta. Ele não está dando discurso nas baladas.
Ele está dando um discurso para quem é da igreja, para líderes. Ele está dizendo o seguinte: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês estão tão preocupados com as regrinhas, mas não se preocupam com adultério, com pornografia, com prostituição, com corrupção, com lascívia, com luxúria. Vocês criticam o mosquitinho, mas vocês deixam passar o camelo. Olha o que ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Vocês estão criticando os meus discípulos, porque eles não lavaram a mão antes de comer. Vocês estão criticando os meus discípulos, porque eles não limparam o prato antes de comer. Mas eu digo para vocês, o problema não é esse. Isso aí é religiosidade, isso é regra. Isso aí é só para dizer que vocês são santos. Mas dentro, no coração, dentro de vocês existe ganância. Dentro de vocês existe cobiça. Dentro de vocês existe uma série de emoções, sentimentos e desejos que não combinam com a minha vontade. Olha o que ele diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Vocês são bonitos por fora. Vocês têm todo um jeito de crente. Vocês têm todo um ritual de crente. Você ergue a mão, você chora, você canta, você faz um monte de coisa. Mas e dentro? E dentro? E no coração? E no caráter? Olha o que Jesus diz. Eu não estou falando irmãos, eu estou falando de Jesus. E Jesus, aquele homem bom, aquele homem bondoso, maravilhoso, que veio buscar salvar os perdidos. Esse Jesus está dizendo: assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Um tempo atrás eu conversei com um amigo, pastor, e ele me disse assim: eu convidei uma pessoa para pregar na minha igreja. E quando eu cheguei, e quando ele chegou na igreja, ele estava com a mão enfaixada. E eu perguntei para ele: o que aconteceu? Ele falou: pastor, não sabe o que aconteceu. Estava preparado para vir para cá, para pregar aqui, para vir aqui. E quando a gente foi entrar no carro, e aí um não está pronto, o outro não está pronto, vai chegar atrasado, não sei o quê. Foi me dando uma raiva, um ódio, que para não dar um soco na minha esposa, eu dei um soco no vidro do carro, quebrei o vidro do carro. E aí? Aí eu fui para o pronto-socorro, agora levei uns pontos aqui, fez a faixa. Falou: e aí? Você veio pregar? Você vai ficar aí, cara. Você não vai pregar. Como é que pode? Por fora, está ele lá sentado, de gravata e paletó. Mas por dentro, está mal. Mal resolvido. Deus não aceita, meus irmãos, espetáculo externo. Jesus tinha começado o seu ministério e ele estava passando no local que era uma coletoria de impostos. Coletoria, é isso? De impostos. E tinha um homem lá chamado Levi, um publicano, cobrador de impostos. Um publicano que sofria preconceito, não era bem visto. Era alguém que pegava dinheiro do povo para entregar para Roma. E não pegava só o que devia,
pegava mais, porque tudo que ele pegasse a mais era para ele. Publicano era o tipo de pessoa que, se você esbarrasse com ele na rua, você voltava para casa para tomar banho. Publicano era um tipo de pessoa que você não queria que sua filha namorasse com ele. Publicano era o tipo de pessoa que, se alguém batesse uma foto com publicano, ele não ia colocar no Instagram, nem no Facebook, porque ia queimar o filme. O publicano era o tipo de pessoa que você não ia querer passar perto. E Jesus chamou um publicano para ser discípulo, chamado Levi, que também era chamado Mateus, que também é o autor do Evangelho de Mateus. E o Levi tinha uma situação financeira muito boa. E ele ficou tão contente, tão feliz, porque ele agora era discípulo de Jesus, que ele deu uma festa na casa dele, acho que um banquete, chamou todos os amigos publicanos, chamou o pessoal todo e disse: Jesus, eu vou dar uma festa, eu quero que você venha aqui na minha casa, que você vai participar dessa festa. E como Levi também era influente, vieram alguns dos mestres e líderes da comunidade na casa do Levi. E Jesus está lá comendo com Levi. E o texto diz que não era só Levi, era Levi e alguns pecadores. Não sei que tipo de pecado, mas eram pecadores. E aí, entre os fariseus, começa a haver uma desconfiança. Quem é esse homem que come com publicano e pecadores? Quem é esse mestre que diz que é mestre da religião? Quem é esse homem que diz que veio pregar em nome de Deus? E esse homem está agora convivendo com os piores pecadores daqui do bairro. Esse homem não é mestre coisa nenhuma. Esse homem não tem autoridade ética, moral nenhuma para falar nada aqui. Porque se ele conhecesse quem são essas pessoas, ele as evitaria. Mas Jesus fala isso aí, ó. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus está dizendo: vocês estão olhando para fora, eu estou olhando para dentro. Vocês estão vendo pessoas pecadoras, que podem ser discriminadas, que podem ser rejeitadas, que devem ser evitadas, mas eu estou olhando para dentro, e estou vendo gente aqui que precisa de cura, porque eles são pecadores. Além de colocar o foco no externo, o legalismo produz orgulho interno. O orgulho espiritual é impossível de ser visto no espelho. A religião tóxica incha quem a possui. O grande problema do legalista é que ele não tem misericórdia. O grande problema do legalista é que ele vai pela lei, pela regra, e ele não tem misericórdia. Tem que morrer, tem que apedrejar, tem que matar, porque pecou. Não foi isso que eles fizeram com aquela mulher? Quando levaram ela diante de Jesus: mestre, pegamos essa mulher aqui em adultério flagrante, flagramos ela, e a lei diz que tem que matar. O que o senhor diz? O senhor que é mestre da lei aí, o senhor está com a gente ou não? Lembra? E Jesus escreve no chão, né? Eu creio que ele ora, e ele levanta e diz: quem de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que eles foram saindo, dos mais velhos aos mais novos. E ficou só a mulher. E ela disse: bom, agora, qual vai ser a sentença? E Jesus falou para ela: mulher, ninguém te condenou aqui? Não, Senhor. Nem eu te condeno.
Espera aí, Senhor, ela estava em flagrante. Nem eu te condeno, mulher. Vai e não peques mais. A religião tóxica, ela incha. Olha só o que Jesus falou em Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Jesus gosta do publicano, né? É para provocar mesmo. 2 homens foram orar. Um era crentão, aqueles crente mesmo, e o outro era do Lava Jato. Aí, Jesus. Eles foram orar lá em Curitiba. E o fariseu e o publicano estão orando. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha que oração. Hã? Deus, como o Senhor tem sorte de me ter aqui. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Te agradeço, Deus. Te agradeço porque, olha, ainda bem que eu não estou lá em Curitiba, Deus. Porque eu sou muito melhor do que aquele pessoal. Mas muito. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Deus, olha, irmãos, se eu tivesse que escolher um vizinho para mim, no tempo de Jesus, eu ia escolher um fariseu. Porque é um cara correto. É um cara certinho. É um cara que não escuta o som alto. É uma pessoa que não vai te incomodar. Ele paga o condomínio em dia. Ele segue as regras do condomínio. Ele anda 20 por hora. Ele anda 30 por hora dentro do condomínio. Era o tipo do cara que eu ia querer como vizinho. Não me ia dar problema. Porque o fariseu é bom. O fariseu, ele seguia as regras. Se você vivesse no tempo de Jesus e você tivesse uma filha, você ia querer um fariseu para casar com ela. Porque esse rapaz é educado. Esse rapaz é correto. É trabalhador. Paga as contas em dia. É responsável. Cuida do pai. Cuida da mãe. Dá esmola. Dá o dízimo. Vai à igreja. Jejua 2 vezes por semana. É rapaz bom para casar com a minha filha. Mas Jesus está dizendo, é só aparência. É só aparência. Se você abrir e fizer uma autópsia, tem muita sujeira lá dentro. Você olha para esse homem e você diz, esse é um exemplo de vida, de crente. Mas o publicano, ele não ficou nem de pé. Ele não chegou nem perto do templo. O publicano, ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Sabe o tipo de pessoa que não tem do que se orgulhar? Sabe o tipo de pessoa que não tem do que se vangloriar? Sabe do tipo de pessoa que olha para si e diz, Deus, se o Senhor não me ajudar e não me salvar, eu estou perdido. Deus, se o Senhor não tirar toda essa impureza de dentro de mim, eu não sei onde eu vou chegar com isso. Ele batia no peito, um sinal de desespero. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus conclui dizendo, eu lhes digo,
que este homem, o publicano, e não o outro, o religioso, foi para casa perdoado, justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O Evangelho de Cristo tem uma má notícia e uma boa notícia. Qual que você quer primeiro? Se você não entender a má notícia, você não vai entender a boa. O problema com as igrejas hoje, meus irmãos, é que eles estão falando só da boa. E aí você tem crente legalista, crente fariseu, porque só está na boa. Mas a questão é que o Evangelho, primeiro de tudo, tem uma má notícia. A má notícia é que ninguém pode ganhar a aceitação de Deus por meio de boas obras. A má notícia é que ninguém consegue ser bom o suficiente para ser aceito por Deus. A má notícia é que você não é bonzinho. É que você não é boazinha. A má notícia é que se Deus tratar você como você merece, você está perdido. Essa é a má notícia. A má notícia é que eu tenho que me ajoelhar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um terrível pecador. Essa questão do pecado, isso aqui está sendo muito relativizado hoje, pelos próprios crentes. Os crentes estão praticando coisas hoje que Deus não se agrada. Eles estão vivendo uma vida que não tem nada quase de diferente de uma pessoa que não crê. Quem é você diante de Deus? Eu sei como eu tenho que lutar com desejos errados. Como eu julgo pessoas. Rápido. Eu sou muito rápido para condenar. Eu sou muito rápido para criticar. Eu sou muito rápido para julgar. Mas para estender a mão, como demora. Como eu demoro. Para ter compaixão, como eu demoro. Para perdoar, então, aí, meu irmão. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas vai ter volta. É difícil. Ninguém consegue ser bom. Você não é bom. Você cuida da sua família. Você é responsável. Você paga as suas contas em dia. Você ajuda as pessoas. Você faz um monte de coisa boa. Você lava a louça. Você passa o pano no chão. Você arruma a casa. Você ajuda uma pessoa. Você estende a mão. Mas tudo isso não é suficiente. Não é. A má notícia, meus irmãos, é que diz Paulo em Romanos 3,19, sabemos que tudo o que a lei diz, você se lembra aqui dos 10 mandamentos? Você poderia falar pelo menos 10? Não, 9. Não, 8. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem é que ama a Deus sobre todas as coisas? Se ama mais a Deus do que o seu filho? Se ama mais a Deus do que o seu emprego? Se ama mais a Deus do que a sua vida hoje? Amar o próximo como a si mesmo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Para eu fazer o bem para mim, eu não preciso de esforço. É natural. É natural eu cuidar de mim. É natural você cuidar do outro. O que Deus fala? Vamos parar por aí, né? Amar. Deus diz, não cobiçarás. Quem aqui que não cobiça? Você já cobiçou? Alguma coisa que é do outro?
Você já cobiçou o que o outro tem? A Bíblia diz que a gente tem que descansar. Você descansa? A Bíblia diz que a gente não pode dar mau testemunho. Tem tanta coisa. E Romanos está dizendo, tudo o que a lei diz, meus irmãos, tudo o que a lei diz, ela diz, aqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca, o quê? Se cale. Sabe por que Deus dá 10 mandamentos? Para eu e você ficarmos quietinhos. E dizer assim, Deus, eu vou ficar quietinho aqui porque eu estou errado. Às vezes a minha mulher fala para mim, você calado já está errado. Se falar, tudo vai ser usado contra você. Brincadeira, ela não fala isso não. Mas para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o quê? Juízo de Deus. Para que veio a lei, meus irmãos? Para que tem os mandamentos? Para dizer para mim e para você que a gente está debaixo do juízo de Deus, porque a gente não cumpre as regras. Portanto, diz Paulo, ninguém será declarado justo, bonzinho, ninguém será declarado perdoado, ninguém será declarado inocente diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Onde não há lei, não há pecado. Mas quando a lei diz, não faça, aí você fala, como eu sou ruim, porque eu faço. Quando a lei diz, faça, você diz, como eu sou ruim, porque eu não faço. Pecado na Bíblia tem dois lados. Tem o lado ativo, que é transgredir, que é ultrapassar o limite, e tem o lado omisso, que é não fazer. Quando Deus diz, faça, e eu não faço, eu estou me omitindo, então eu sou pecador. Quando Deus diz, não faça, e eu faço, eu estou transgredindo, então eu sou pecador. Dos dois jeitos eu sou pecador. Por isso, Paulo está dizendo isso. Nós nos tornamos conscientes do pecado. Esse é o propósito da lei. Você diz assim, mas essa lei é muito dura, é muito difícil. E Deus diz, realmente, você está entendendo agora como que você é pecador? O propósito dos mandamentos de Deus é mostrar o quanto precisamos de um Salvador. É isso. A má notícia é essa. A má notícia é, por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, por mais que você faça, você ainda está devendo. Mas tem uma boa notícia, graças a Deus. Qual que é a boa notícia? É que a justiça de Deus vem por meio da fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus. Olha o que diz Paulo. Romanos 3, 21, 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Justiça de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Como é que você é salvo? Como é que você é perdoado? Como é que você se torna uma pessoa inocente diante de Deus? Crendo em Jesus Cristo. Só isso? Só. Mas é só isso? Só. Mas por que é só isso? Porque é graça. Porque é graça. Porque é presente. Olha, a Bíblia diz, e o texto diz que todos os que creem, todos. Às vezes eu vejo crente dizendo assim, se você ouvir um legalista, o legalista vai dizer assim, espera aí, você é corrupto, desfalcou, você deu calote, agora você está preso, agora você vem me dizer que você é crente. Agora você lê a Bíblia e vai ser crente. E agora você acha que você vai no mesmo céu que eu vou.
porque eu sou certinho e você não é. Mas o que está dizendo o texto? Todos os que creem. Aquele ladrão na cruz, ao lado de Jesus, creu. E porque ele creu, os seus pecados foram perdoados. Não tem que pagar? Não tem que pagar. Porque já foi pago. Ah, então tá fácil, hein, pastor? Porque se a gente peca, mas já está perdoado, então vamos pecar, né? Mas quem conhece a graça, quem conhece o sacrifício, quem já bateu no peito dizendo, tem misericórdia de mim, e Deus disse, eu tenho, você está perdoado, esse daí quer honrar a Deus, não quer pecar. Quer viver uma vida santa, longe do pecado. Quem vive na prática do pecado ainda não conheceu Jesus, nem a graça de Jesus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A boa notícia é Cristo e mais nada. Só Cristo. A boa notícia é que Cristo veio buscar e salvar os pecadores. A boa notícia é Cristo. A religião é o esforço e a obra da pessoa para ser aceita por Deus. O Evangelho é o esforço e a obra de Deus para sermos aceitos por Ele. Percebe como é diferente religião de Evangelho? A religião é o esforço e a obra da pessoa para ser aceita por Deus. Ela produz aparência de piedade exterior e orgulho interior. O Evangelho de Jesus Cristo nos torna aceitos por Deus mediante a fé em Jesus. Transforma o nosso interior e tira de nós qualquer mérito e orgulho. O Evangelho diz para mim e para você, se você é salvo, é pela fé, é pela graça, você não merece. Você não precisa se sentir orgulhoso, porque você não fez nada para merecer. Quem fez foi Cristo. Então eu e você somos iguais diante de Deus. Por isso Paulo diz assim, diante da igreja, dentro da igreja, não tem nada, não tem ninguém que é melhor do que o outro, porque todos estão no mesmo barco. A religião trata do que eu faço. O Evangelho trata do que Jesus fez. A religião é sobre mim. O Evangelho é sobre Jesus. A religião destaca meu esforço. O Evangelho destaca a obra de Jesus. A religião diz, sou aceito pelo que faço. O Evangelho diz, sou aceito pelo que Jesus fez. A religião põe o peso da carga sobre mim. É cheio de regras, é cheio de conselhos. Você não devia ser assim, você não devia fazer assim. Olha como você está fazendo, faz assim, faz assado. Há uma carga. O Evangelho põe o peso da carga sobre Jesus. É Ele que levou o meu pecado, e é Ele quem está me santificando e me perdoando, e é com Ele que eu sigo. A religião me faz crer que se obedeço, sou amado por Deus. O Evangelho me faz crer que por ser amado por Deus, eu obedeço. Percebe a diferença? O religioso carrega um fardo enorme, um peso, porque ele tem que fazer. O cristão, ele faz por amor. E aí fica leve. A religião me diz, faça, faça e faça. O Evangelho me diz, creia, creia e creia. Isso é fé. Creia. Para você ser justo diante de Deus, coloque sua fé na obra final, na cruz de Jesus Cristo. Por meio da fé em Jesus, somos aceitos por Deus. Duas coisas, meus irmãos, que eu quero terminar falando. Primeiro, o legalista
Ele tem uma aparência, mas não uma vida com Deus. Ele chega na igreja com cara de crente, com jeito de crente, com gestos de crente, mas quando ele sai da igreja, ele vive a vida dele do jeito que ele quer. Esse é o fariseu. O fariseu, o religioso, ele é orgulhoso e ele se compara com as pessoas. O que mais me impressiona na Bíblia é que Jesus tinha 12 discípulos. E um deles era ladrão. Metia a mão no caixa da igreja. Tirava dinheiro de lá, chamado Judas. E Jesus sabia. E eu fico pensando, Jesus, você não vai tomar uma providência? Você não vai pegar esse cara, colocar na parede e dizer, ou você para, ou você vai embora. Por que ele não falou nada? Porque ele queria que Judas se recuperasse. Mas Judas não teve jeito. Às vezes a gente vê pessoas errando, falhando. E ao invés da gente orar pela pessoa, e ao invés da gente ir lá encostar na pessoa e dizer, segura aí, cara, levanta, vamos junto. O que a gente faz? Também, não é que nem eu, se fosse que nem eu, não caía. Se fosse que nem eu, se orasse que nem eu, se estudasse que nem eu, se fosse disciplinado que nem eu, se fosse certinho que nem eu, aí você seria que nem eu. Mas você não é, está vendo aí? Bem feito. Bem feito. Você queria o quê? Na vida cristã, nós temos altos e baixos. Todos nós. Tem dia, meu irmão, que você tem fé capaz de romper montanhas. Tem dia que você não consegue sair da cama porque você não crê em nada. Tem dia que você sente vontade e desejo de orar e quer ficar orando e jejuando e consagrando sua vida. Tem dia que você diz, estou cansado, Deus. Estou pensando em parar. Tem dia que você acorda querendo cantar. Tem dia que você acorda querendo louvar a Deus. Tem dia que você não consegue nem orar. É a nossa vida. Por isso precisamos um dos outros. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos de companhia. Por isso precisamos de amigos fiéis que vão estar do nosso lado quando a gente precisa, irmãos. A Bíblia é clara em dizer para nós que a solução do meu problema e do seu muitas vezes vem de outras pessoas. Não vem de você. Você precisa dos outros. Você precisa de orar com alguém. Você precisa de uma palavra de alguém. Eu sei. Muitas vezes, como diz aqui, eu li aqui, o espelho não reflete o meu orgulho. Eu olho para o espelho e digo, ei, cara crente. Ou homem de Deus. Né? Mas alguém que está do meu lado está dizendo assim, pastor, menos. Pastor, vamos orar mais. Vamos ser mais humilde. Vamos estender a mão. Vamos aceitar as pessoas, sem preconceito. Livre a sua alma de todo tipo de aparência. No próximo domingo, a gente vai encerrar essa série. E o tema é desejos tóxicos. E a gente vai voltar um pouquinho nisso. Eu queria que você estivesse aqui no próximo domingo. Porque é um encerramento. Mas eu sei que Deus já tem falado no seu coração. Quando a gente falou sobre sentimentos tóxicos, nós falamos de amargura, de ressentimento, de mágoas, de falta de perdão. Daquele domingo até hoje, mudou alguma coisa na sua vida ou você está mantendo a aparência?
Você já acertou o que você tinha que acertar ou ainda está tudo bem? Nós falamos sobre relacionamentos tóxicos. Pessoas que nos levam para baixo, querem nos afastar de Deus. Relacionamentos tóxicos com pessoas que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos tira. Você já mudou? Você já rompeu com quem você tinha que romper? Você já descartou essas amizades tóxicas que estão te levando para longe de Deus? Ou está tudo bem? A gente vai continuar com cara e aparência de santo? Ou a gente vai ter um coração convertido ao Senhor? Meu irmão, eu não estou aqui para brincar. E você também não. E o Espírito Santo de Deus que está aqui também não está afim de passar a mão e dizer, vamos pôr uma maquiagem aí. Ele vai espremer a ferida e vai dizer assim, vamos curar isso daí. Porque se a gente não tratar do nosso coração, a gente afunda. Afunda. E Deus vai dizer para mim assim, cara, você está com um jeitão de pastorzão, mas isso aí não me impressiona não. Eu sei que eu estou estendendo, mas eu quero dizer assim, o pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. A gente vai cantar mais uma música. Mas quando Deus rejeitou Saul, e Deus disse para Samuel, o profeta e sacerdote, disse assim, Samuel, eu não quero mais Saul como rei de Jerusalém, eu já escolhi outro rei. Você vai lá na casa de Jessé, vai conversar com Jessé, e um filho de Jessé vai ser o novo rei de Israel. Você vai lá ungir ele como rei. Samuel foi lá na casa de Jessé. Chegou na casa de Jessé, passaram os filhos de Jessé na frente de Samuel. Quando chegou o mais velho, um homem alto, forte, treinado na batalha, Samuel se encantou e disse, é esse que é o rei, olha o perfil, olha o jeito, olha o bíceps, né? Olha o tanquinho, é ele. E Deus disse, não Samuel, não é esse não. Aí veio o outro, também não Samuel. Veio o outro, e Samuel disse, Deus, eu não estou entendendo. E Deus disse, Samuel, você está vendo a aparência, mas eu olho o coração. Passaram todos os filhos de Jessé, e Deus disse não para todos. Quando chegou, Samuel disse, bom, Deus falou que o rei vem sair daqui, cadê? Jessé, você tem mais um filho? Lembrei, tenho sim, é verdade, tem o caçula, meio sardento, cabelinho enrolado, cor de laranja. Ele está lá no campo tomando conta das ovelhas, porque, coitado, o único jeito que dá é para tomar conta das ovelhas, ele não pode nem lutar. E aí Samuel disse, vai lá, manda chamar o Davizinho. E lá vem o Davi, né? E Deus disse, é esse. Eu vi o coração dele, é ele que eu quero. Irmão, Deus não se impressiona com aparência. Deus não se impressiona com talão de cheque. Deus não se impressiona com conta no banco. Deus não se impressiona com nada. O que Deus quer é um coração convertido. Amém? É um coração convertido. É uma pessoa que bate no peito e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Pai, nós clamamos por perdão e graça, porque sem o teu perdão e sem a tua graça, nós estamos falidos. E o Senhor não se impressiona com a aparência. O Senhor não se impressiona com rótulos, porque o Senhor vê o coração. E hoje, o nosso coração está desnudado diante da tua onipresença e onisciência. O nosso coração está totalmente visível. E o Senhor está vendo o que tem lá dentro. E nós não queremos, Pai,
sermos religiosos. Nós não queremos apenas uma religião de aparência, mas nós queremos um coração convertido, um coração que chora na Tua presença, pedindo para o Senhor nos visitar. Nós queremos fome de Ti, Senhor. Nós queremos aquele amor por Ti que a gente não consegue ficar distante. A gente quer força para dizer não para uma vida de aparência. E a gente quer dizer sim, sim para o Teu amor, para a Tua graça e para o Teu perdão. Então, Pai, hoje, queremos abrir o nosso coração e dizer, derrama amor e graça, perdão e graça. Tira de nós, Senhor, tira de nós aquilo que está impedindo a Tua bênção de chegar na nossa vida. É isso que nós vamos cantar agora, Senhor. Nós vamos cantar essa oração ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor não veio buscar os justos, mas o Senhor veio buscar pecadores. O Senhor é o médico que cura aquele que está doente. E louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Amém.